Muito obrigado por participar dessa jornada aqui comigo na Semana do Kart. Essa apresentação, que não vai demorar muito, eu vou te apresentar e explicar detalhadamente tudo o que você precisa saber para participar. O que é o Change Kart Online? Ele é um método pelo qual pessoas comuns podem se tornar pilotos de kart competitivos. É um atalho que você pode evoluir 6 anos em apenas 6 meses. Em média, um piloto leva cerca de 6 anos para se tornar competitivo. Claro, evoluir 6 anos em 6 meses pode parecer muito bom para ser verdade, né? Então eu mesmo teria essa dúvida se estivesse aí no seu lugar. Mas eu posso dizer que com 20 anos de experiência no esporte motor, no kart, no kartismo, na verdade, eu já vi muitos e muitos pilotos ao longo desse tempo todo evoluírem mais quando conhecem as técnicas. Além de muitos treinos, aplicar isso na pista, você precisa primeiro conhecer, entender o porquê você faz o que faz. Agora, todos os pilotos conseguem evoluir em 6 meses? Não, não é fácil. Fácil não é, mas é possível. Sim, é possível. Por quê? Se alguns conseguem, você também pode. Agora, por que eu digo que não é fácil? Porque você precisa ter aí atenção às aulas, muita atenção, entender o conteúdo que é passado para você no Change Kart Online e também juntar a isso a uma dedicação aos treinos. Então você precisa entender a parte técnica e aí praticar na pista. Você só treinar sem entender a parte técnica não funciona. Então é um exemplo, muitas vezes um piloto mais rápido que você fala, vem aqui que eu vou te puxando, vem atrás de mim que eu vou te dando o traçado. Legal, é provável que você consiga aí fazer várias voltas bem rápidas, competitivas, enquanto atrás de um piloto mais experiente. Só que, e quando esse piloto sai da sua frente, ele não está mais na sua frente, ou é durante a corrida que ele não está lá, e aí, você está sozinho, como é que você vai fazer para poder marcar voltas rápidas e aí ser competitivo? Então, muito difícil. Então, o Change Kart Online, ele é um método, assim como o Karatê. Né? O Karatê funciona? Sim, funciona. Ele te dá uma vantagem competitiva. Imagina você numa luta, uma pessoa que sabe Karatê e uma pessoa que não sabe Karatê. Os dois se enfrentam. Quem sabe a técnica vai ter uma vantagem competitiva sobre o seu adversário. Então, por isso que é importante sim você ter um embasamento teórico, técnico e teórico, antes de aplicar isso na prática, né? Agora, e só treinar Karatê resolve? Então você só treinar o Karatê sem entender e sem ter esse embasamento técnico resolve? Também não. Você precisa saber quais golpes aplicar, em qual sequência de golpes você tem que aplicar no seu adversário, quando um determinado golpe vai funcionar melhor que o outro. Então, se você sabe, você tem esse embasamento técnico, aí sim o Karatê vai funcionar. Agora, só aplicar o Karatê por aplicar não funciona. Então, assim como no Karatê, o kartismo ele tem aí pelo menos 5 faixas até você se tornar um piloto competitivo. Então a primeira fase você consegue fazer uma volta rápida. Então você chega ao ponto que você consegue sim virar uma volta rápida, você já sabe o traçado mais rápido, mas você não consegue fazer aquilo repetidas vezes. A segunda fase seria, você passa a ganhar corridas de lazer, aquelas corridas de kart indoor, onde você chega, não conhece ninguém que está correndo, aí você vai lá e consegue ganhar de uma turma, né, desconhecida, de lazer. A terceira fase é quando você se torna competitivo nos campeonatos entre seus amigos, amigos do trabalho, amigos da sua escola, família, que se reúnem para correr frequentemente. Depois o quarto nível, a quarta faixa aí seria, você passa a ser constante nos seus tempos de volta. Então você não faz mais uma única volta rápida durante uma tomada de tempo ou durante uma corrida. Você faz várias voltas rápidas, constantes e de uma forma consistente. Então essa é o quarto grau. E o quinto grau é quando você domina a arte, a técnica de disputa de posições. Então você consegue tanto atacar uma posição, conquistar uma posição, quanto também defender a sua posição quando necessário. Então é a arte do domínio da disputa de posições. Então seriam as 5 fases principais que vão te fazer um piloto competitivo. Além disso, os faixas preta, né, eles têm aí o faixa preta de primeiro grau, seria o seguinte, ele domina a estratégia de corrida. Então a estratégia que você tem que ter na cabeça numa tomada de tempo, ou então numa corrida sprint, ou uma corrida endurance. Então são diversas estratégias diferentes, estratégia para ultrapassar, para defender. Então assim, você tem várias estratégias que você deve aplicar em momentos diferentes numa corrida.
E o sétimo e último grau aqui, né, a adaptabilidade aos defeitos do kart. Então muitas vezes você corre num kart alugado, seja ele de competição ou kart indoor, mas aí o kart tem um defeito, e aí você tem que adaptar a sua pilotagem àquele defeito. O kart sai de frente, sai de traseira, não tem muito motor de saída de curva ou algum outro defeito, então você tem que adaptar a sua pilotagem a esses defeitos. Aí você já seria um faixa preta de segundo grau, né? O sétimo nível seria o faixa preta de segundo grau, tá legal? Agora, antes de tudo, você precisa querer fazer o que é necessário para aprender. Então eu estou atrás de pessoas que querem fazer o que é necessário. E o que é necessário? Se dedicar às aulas e também aos treinos. Com isso, com a junção das duas coisas, sim, você vai se tornar um piloto competitivo. Mas, Odo, como surgiu esse método Change Kart Online, como ele surgiu? Bom, então vou contar para vocês. Em 99 eu comecei a correr de kart indoor, e eu, como todo mortal, também era lento, não era competitivo, e aí foi uma dificuldade, né? Com muito treinamento, muito esforço e muita insistência na pista, que eu fui evoluindo por mim mesmo, né? Sozinho. Então aquele aprendizado demorado, onde você tem que andar muitas baterias para aprender alguma coisinha a mais a cada bateria, e nem sempre aprende em todas as baterias. E aí foi quando lá na Granja Viana tinha um quadro de tempos, que eu gostava sempre de ficar ali no topo do quadro de tempos, me esforçava para estar ali, mas sempre que eu chegava no topo, um tal de Albano Macedo me tirava, né? Eu me deixava para segundo, terceiro e tal. E aí eu depois descobri que esse Albano Macedo era um senhor de 70 anos, baixinho e tal, e aí ele era muito competitivo, apesar da idade mais avançada. Então, eu jovem, ele mais velho, ele bem super mais competitivo do que eu, e aí que eu me toquei, que apesar da minha vantagem de ser jovem, vigor físico e tudo mais, ele compensava essa vantagem que eu tinha com a técnica, com a experiência. Então ele tinha mais experiência, ele dominava a técnica de ser rápido, a técnica de pilotagem de kart. Então isso aí fazia com que ele tivesse vantagem competitiva em relação a mim. E aí, mais ou menos também como, por exemplo, um piloto mais pesado, né, que passa do peso. Então um piloto que passa do peso, ele tem uma desvantagem competitiva em relação ao mais leve, né? Sendo numa categoria onde ele eventualmente passa do peso. Mas eu vou dar até um exemplo. Às vezes eu tenho 94 quilos, né, com todo o equipamento, e aí às vezes eu corro também nas categorias de 60 quilos, de 75 quilos. Para quê? Para mim é um motivador, é um treino, na verdade. Claro que eu não estou ali objetivando título nem nada, porque eu sei que eu passo do peso, 20 quilos, 30 quilos. Então, mas para mim é um motivador o quê? Eu tentar adaptar a minha pilotagem a esse peso adicional que eu tenho. Isso acaba acontecendo. E muitas vezes acontece quando um campeonato ele muda o traçado, ele vai lá e joga um traçado novo, totalmente diferente, e aí normalmente as pessoas mais leves são mais jovens, então assim, os mais jovens têm menos experiência. Eles são rápidos, sim, mas têm menos experiência. Então muitas vezes quando muda o traçado e eu vou numa categoria onde eu passo 20 kg de peso, eventualmente eu ganho a bateria, consigo ganhar a bateria mesmo passando 20 kg de peso. Por quê? Pela minha experiência, eu tenho mais experiência em relação a me adaptar a um traçado novo para todo mundo. Claro que depois de 2, 3 baterias, os pilotos mais jovens também acabam pegando a pista, né? Aprendendo o traçado e identificando aí como correr mais rápido naquele traçado, e aí a coisa se equilibra um pouco mais. Mas se equilibra não, a vantagem deles passa a aflorar novamente. Mas é o que eu digo, você tendo o conhecimento técnico, você consegue aí equilibrar eventuais desvantagens. E aí aconteceu comigo na Granja Viana naquela época, e eu percebi o quê? Eu precisava de um atalho para melhorar meu desempenho, e o atalho eu vi que estava na técnica. Os pilotos mais experientes, eles tinham mais conhecimento dessas técnicas de pilotagem. E aí eu fui atrás de livros, de informações, procurava com pilotos mais antigos, preparadores antigos, e aí tentando sempre capitalizar e tentar entender alguma técnica, como eles faziam uma pilotagem competitiva. E aí eu encontrei o Manual do Kart, que é um livro traduzido do italiano para o português. Mas esse livro, eu achando que era Manual do Kart, ia falar sobre pilotagem, mas não. Basicamente não falava muito pouco sobre pilotagem,
E era um manual técnico de kart, ajustes de kart. Então, assim, foi muito frustrante, porque era o único livro de kart que havia na livraria. A livraria é muito grande, era o único livro de kart que havia na livraria. Esse bobear é o único até hoje, hein? Eu fui atrás de escolas de pilotagem na Granja Viana, escola de pilotagem aqui no Rio de Janeiro, assim, mas fiz poucos dias, né, de escola, porque, em geral, as escolas de pilotagem ela tem aquele sistema de você vai para a pista, o professor vai lá, te corrige um traçado, te corrige uma curva, te corrige outra, mas não há aí um embasamento técnico, você não entende o porquê você está fazendo aquilo. Então, cada ponto que você é alterado. O sistema de ensino hoje de escolas de pilotagem é mais ou menos sempre assim, você é corrigido na pista, mas você é corrigido, mas não entende muito bem o porquê. Então é importante sim, você ter esse embasamento para entender o porquê você está corrigindo a determinado ponto, né? E aí foi quando eu encontrei o livro do Senna. Sim, Ayrton Senna escreveu um livro sobre pilotagem, só que era sobre pilotagem de Fórmula 1 especificamente, que valia para quem corria de Fórmula 3, Fórmula 2, Fórmula 4, mas não era muito para o kart. Mas tudo bem, era o que tinha, eu acabei lendo esse livro também, então eu fui atrás de informações, mas mesmo assim a dificuldade era imensa, a dificuldade para melhorar era imensa. Então em 99 eu comecei, em 2000 eu entrei num campeonato de kart indoor do Globo, e aí eu vi que eu precisava desses dois pilares, conhecimento e treinos extremos. Então eu decidi o quê? Treinar feito um louco. Eu treinava muito mais do que os outros. Se os pilotos competitivos treinavam 2 vezes na semana, eu treinava 5, 6. Ia lá num dia, treinava 3 vezes, 4 vezes, para poder tentar reduzir aí, aproximar um pouco, né, esse tempo de experiência que eles tinham do meu, que eu não tinha experiência. Então foi a minha chance, foi a chance que eu encarei como possível de eu tirar essa diferença e aí ser competitivo. E depois de muito esforço, muito empenho, muito investimento também, porque tudo isso acaba se tornando caro, né? Imagina quantas baterias eu não fiz para me tornar competitivo. Então gastei muito dinheiro nisso. Eu vi que foi minha chance de tirar essa diferença. E aí eu consegui ser no ano 2000, né, que era o meu segundo ano de kart indoor, ser campeão de kart indoor num campeonato que era organizado no jornal O Globo, era a Fórmula Tiba, do jornalista Celso Itiberê, e aí eu fui campeão desse campeonato aí da Fórmula Tiba nesse primeiro ano que eu participei, 2001. E 2000. E 2001 eu já fui pro kart profissional, kart de competição, aqui no estadual de kart. Então, também vi outro mundo, vi outras vertentes, outros pilotos mais experientes também, e eu fui com a mesma pegada, eu fui com a pegada técnica e de muitos treinos. Então, eu fazia treinos ao absurdo. Eu chegava num sábado de corrida, treinar de 9 às 5 da tarde, o tempo todo na pista, praticamente o tempo todo, enquanto na época os pilotos não ficavam o tempo todo na pista. Iam lá, passavam 5 voltinhas de um acerto, mais 10 voltinhas do outro e assim por diante, e não ficavam ali muitas voltas. Eu fazia, todo final de semana eu dava 300 voltas. Então, entre sábado e domingo, 100, 200, 150 e 150, mas eu dava todo final de semana 300 voltas, né? Por 3 finais de semana por mês e depois tinha o da corrida. Então eu dava pelo menos 1000 voltas por mês. Nesse ano de 2001 eu dei 1000 voltas por mês durante o ano inteiro. Eu dei mais de 10.000 voltas para poder me tornar competitivo e sempre atento a esse embasamento técnico, perguntando para preparadores, pilotos, lendo livros, procurando informação. Foi muito desgastante, mas eu também consegui logo no primeiro ano do kart profissional ser campeão. Aí em 2001 eu fui campeão na categoria Sport 400 aqui no Rio de Janeiro, né? Mas eu tenho que entender que isso aconteceu porque eu tenho esse perfil. Eu sou uma pessoa insistente, então eu não desisto tão fácil, eu gosto de buscar metas, desafios. Mas a maioria dos meus amigos, dos meus colegas pilotos, desistiram no meio do caminho. Então, eu pensava assim, poxa, mas então eu vou puxar seu kart aí, vamos lá, anda atrás de mim, vamos fazendo um traçado juntos e tal. E só que assim, eu fazia isso e eu não estava ensinando o piloto a pescar, eu estava dando peixe. Aí quando eu não estava ali perto, ele não tinha o peixe. Então eu pensei assim, puxa, esse esporte é tão difícil você evoluir, é tão caro, tem que ter um outro jeito, né? Não precisa ser desse jeito, não precisa ser assim. E aí, o que aconteceu?
eu pensei em reunir todas essas técnicas que levam um piloto a evoluir em média 6 anos. Eu disse, né, que você leva do primeiro nível ao quinto nível, você deve levar em média 6 anos. Então eu decidi reunir todas essas técnicas que levam um piloto a em 6 anos ser competitivo em um método único, consolidado, acessível, online, acessível para todo o Brasil. Me enche de satisfação. O quê? Colecionar histórias dos pilotos que de alguma forma eu ajudei, eu contribuí com a sua evolução. Então de vez em quando eles me mandam áudios, vídeos, depoimentos dizendo: puxa, eu consegui ganhar aquele campeonato, aquela corrida X, eu corri na chuva e aí eu entendi melhor por causa da sua explicação e eu fui melhor na chuva, eu consegui ser competitivo, eu fiz pole position, eu ganhei um campeonato. Então todas essas histórias me enchem de orgulho e satisfação. Por isso o que eu faço este tipo de trabalho. Este trabalho no kart, ele não é o meu trabalho em essência. Eu tenho uma empresa de comunicação visual, então de segunda a sexta, em horário comercial, eu trabalho com comunicação visual, eu não trabalho com kart, mas o kart ele me enche de satisfação. É um trabalho que eu faço porque eu gosto, ele me dá uma satisfação pessoal muito grande. E também eu quero tornar este esporte grande. O kartismo é um esporte fabuloso, ele te dá preparação física, preparação mental, você se preocupa com sua alimentação, você se preocupa com a estratégia, você tem foco em objetivos, tudo isso além do networking, né, na verdade, além do networking que você coleciona amizades, clientes, acaba fazendo uma rede do bem. Então tudo isso que o kartismo me proporcionou até hoje, eu gostaria que mais e mais pessoas conseguissem desfrutar disso em todo o Brasil. O que é o Change Kart? É um programa 100% online, com 7 módulos, um curso online com 7 módulos, que você pode fazer de qualquer lugar, basta ter uma conexão boa de internet. Você pode assistir às aulas se estiver no Japão, por exemplo, não tem problema. São mais de 10 horas de puro conteúdo sobre pilotagem de kart, com animações, vídeos, explanações, gráficos. Então você tem aí acesso ao material todo editado, com todos os recursos de uma edição de vídeo disponíveis para você, e que vai se tornar então um atalho de 5 anos aí, né? Você faz em 6 meses aprender o que você levaria talvez 6 anos, né? Então é um verdadeiro atalho no seu aprendizado e é uma verdadeira transformação na sua pilotagem de kart. Você vai se tornar aí um piloto competitivo. Agora, só o conteúdo funciona? Bom, se só o conteúdo funcionasse, né, eu faria uma apostila. Então não é bem assim. É necessário o quê? Uma explicação. Então você precisa fazer esse curso participando de uma comunidade, né? Você não aprende sozinho. Então você precisa ter aí o acompanhamento, tirar suas dúvidas, tem essa interação online comigo diretamente. Então por isso até que eu sugiro que você faça online e seja um aluno participativo. Então eu vou fazer esse acompanhamento das suas dúvidas e é importante que tenha alguém ali, né, no caso eu, que saiba responder as suas dúvidas, para que aí as boas respostas gerem mais dúvidas e aí se torne um aprendizado contínuo. Change Kart Online não é só um conteúdo online, ele é uma turma de aprendizado, é um curso que você vai fazer parte de uma turma de aprendizado, puro conteúdo gravado, por 1 ano. Então você vai ter 1 ano de acesso a todas as aulas, ao material, acesso completo. Eu ensino tudo desde o absoluto zero, então assim, os termos utilizados, os equipamentos de segurança, o detalhamento da parte do kart, a parte técnica do kart, também para você escolher um bom kart, no caso de um kart de aluguel, você fazer algumas pequenas análises ali rápidas para identificar algum defeito possível no kart. Então falo também sobre traçados, treinos, largadas, tomada de tempo, corrida, então ultrapassagens, defesa de posição. Então tudo isso eu falo em capítulos separados do curso. Então é um verdadeiro passo a passo para a sua melhora no seu desempenho. Você precisa ter talento? Não precisa ter talento, porque você não precisa ter talento. Ayrton Senna, muito talentoso, sempre deixou claro a sua dedicação extrema aos treinos e à parte técnica. Ele era um grande estudioso, um grande treinador, ele treinava muito. Sou velho demais? Poxa, veja o depoimento aqui do Leandro Armed. Ele começou a andar de kart com 36 anos, já velho para o esporte, entre aspas, mas
O que ele conseguiu? Ele conseguiu ser campeão da Copa das Federações de Kart, um campeonato dos mais difíceis, mais disputados do Brasil, Copa das Federações de Kart profissional. E também foi campeão da Copa Brasil de Kart Indoor, acho que é o segundo campeonato nacional mais difícil do país. Então, mesmo começando a correr de kart só depois dos 36 anos, olha só. Que coisa. Então não existe eu sou velho demais, eu sou novo demais, eu sou mulher, o kart é muito caro para mim, poxa, o kart é muito caro para mim. Tem formas de você baratear o custo do kart, também falo isso nos meus conteúdos. Então não tem desculpa, dá para você andar de kart, dá para você começar a correr de kart, não importa sua idade, sexo, gênero, situação, dá para você sim começar a correr de kart e se tornar um piloto competitivo. Um bônus especial. Por quê? Depois que você se tornar um piloto competitivo, você vai se deparar com a seguinte situação. Puxa, e agora? Será que eu consigo evoluir na carreira? Ou seja, eu posso não ser apenas um piloto de kart amador, eu posso ser um piloto de kart profissional, ganhar para isso? Ou então entrar em uma categoria como Stock Car Light, a Copa HB20 ou Stock Car. Como funciona esse mundo dos pilotos profissionais? Então, para isso, eu vou te dar esse bônus. Esse bônus é o seguinte, é o Congresso Brasil Motor, onde eu reuni lá, eu entrevistei várias pessoas envolvidas no automobilismo profissional. Então ali você tem Max Wilson, Bia Figueiredo, pilotos profissionais, tem donos de equipes da Stock Car, você tem jornalistas como o Rodrigo Matar, o Celso Miranda. Então assim, tem várias entrevistas ali a respeito do automobilismo profissional. Então, para você entender aí como funciona o automobilismo profissional, caso você queira um dia evoluir um pouquinho mais na sua carreira. Então, primeiro passo, você se tornar competitivo com o Change Kart Online, e a partir daí, você querendo mais informação, você já vai ter acesso a esse bônus, que é o Congresso Brasil Motor, mais de 20 horas de entrevistas, mais de 20 entrevistados participando lá do congresso. Eu vou disponibilizar tudo isso online para você em um produto separado, que é o Congresso Brasil Motor. Então, o Change Kart Online é um passo a passo. Qual é o investimento desse passo a passo, Odo? Então vamos lá. Primeiro que informação é um investimento assimétrico, ou seja, investimento é ínfimo comparado com o ganho que você pode ter com esse investimento. Um exemplo de investimento simétrico é a poupança. Você coloca um dinheiro X na poupança, ele rende Y e ao final do período você vai ter X mais Y, e assim é um investimento onde você tem a previsibilidade, é bem simétrica. Por outro lado, conhecimento não. Conhecimento você investe e o seu ganho pode ser muito maior. E no caso do kart, como pode ser aí o investimento em treinamento de kart, você ter um ganho? É sabido que o que você tem de mais valioso hoje em dia é o tempo. Tempo é dinheiro. Então, se você consegue um atalho no seu aprendizado de 6 anos para 6 meses, conhecimento ele é um investimento muito pequeno em relação ao ganho que você pode ter aí a longo prazo. E imagina só, quantas baterias de kart indoor você vai precisar fazer apenas a título de aprendizado, desenvolver técnicas suas ao longo do tempo? Quantas baterias, centenas de baterias você vai ter que fazer ao longo desse tempo todo, em 6 anos, para poder se tornar competitivo? E se você puder ter esse atalho para que em 6 meses apenas você consiga estar nesse nível? Então, muitas vezes alguns pensam assim, qual o custo de eu aprender? Bom, preocupado com o custo do aprendizado, né? O investimento que ele vai fazer no aprendizado. Mas o pior e o custo de você não aprender? Quanto custaria você não aprender? Né? Qual o custo da falta de informação? Então você pode tentar sozinho? Pode, mas isso aí, quanto vai te custar ao longo de 6 anos? Então você tem que pensar nisso. Quanto tempo vai levar? Quanto vai me custar? Então, quanto que você pode perder se você não fizer a coisa certa agora? O que significa ser um piloto competitivo? Para alguns, satisfação pessoal apenas. Para outros, um esporte. Para outros, eu quero realmente ser um campeão. E aí, assim, para cada um de nós tem um significado. E a partir da compra, você tem acesso a todo o conteúdo, a 100% do conteúdo imediatamente. Comprou, você já vai receber seu login e senha para imediatamente já participar das aulas do Change Kart Online. Agora, não para por aí. Eu também te dou uma garantia incondicional de 30 dias. Basta
você me acionar. Ou seja, se em 30 dias você achar que não funcionou para você, que não era aquilo que você queria, você pensava que era outra coisa, não importa. Você me liga e aí eu vou te reembolsar 100% do que você pagou, tá legal? Então, a garantia, eu te dou essa garantia incondicional, ou seja, estou invertendo aí esse risco. Então, se você ainda tem alguma dúvida se esse programa é bom, se funciona ou não funciona, agora é a hora. Você tem a garantia total. Eu estou te dando essa garantia de 30 dias. Se você desistir da compra, eu te devolvo o seu dinheiro integralmente. Agora a decisão é sua. Você pode, 1, esquecer que você viu esse método, que você teve acesso a esse método. 2, você pode ir sozinho, tentar aprender sozinho aí, fazendo as baterias, levando aí seus 6 anos, 3, 6, 8, 10, depende da pessoa, né? Então assim, em média 6 anos para evoluir, só que nesse caso você vai gastar muito tempo e muito dinheiro para intuir tudo isso. Ou então, 3, você pode participar aí da turma do Change Kart Online e aí você conseguir evoluir mais rapidamente, né? Como piloto de kart profissional, amador, de indoor, de lazer, de todos os ramos aí do kartismo eu já estive envolvido, então você pode ter certeza aí que toda essa experiência eu consigo passar para você no programa. Então, se você está a fim de fazer parte da turma de alunos do Change Kart Online, fique tranquilo, porque se em 30 dias você desistir, eu te devolvo totalmente o seu dinheiro, a garantia de 30 dias, esse risco é meu. Então, se você quer realmente participar do programa, clique aqui no botão abaixo. Clica aqui nesse botão abaixo e aí você vai estar comigo lá no curso do Change Kart Online. Agora para reflexão, você já imaginou se eu tivesse no meio dessa jornada desistido? Como 99% dos meus amigos desistiram, meus colegas pilotos, eu não estaria aqui fazendo esse trabalho, não teria reunido toda essa minha experiência de tantos anos condensada num curso Change Kart Online. Então, realmente a vida é feita de decisões, você passa por alguns momentos que você precisa decidir. Eu vou por aqui, eu vou por ali, eu vou num caminho mais rápido, eu vou num caminho mais longo. Então, tudo isso pode mudar por conta de uma decisão, né? Então, aqui nessa página tem um botão com o link da inscrição. Se você quer realmente fazer parte dessa turma, clique aqui abaixo, tá? A vida é feita de decisões, que elas podem te custar mais ou menos dinheiro, mais ou menos tempo.